abordamos esse assunto na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Então, pedindo a vocês que deixem a Bíblia aberta nesse livro, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo, nós vamos dar sequência ao que estamos falando, né? E abordarmos os assuntos finais desta epístola, em nome de Jesus. A semana passada, né, a gente falou sobre as características, das manifestações do anticristo no mundo. E as manifestações da operação do espírito do anticristo, elas são diversificadas. Porque o objetivo dessa manifestação do espírito do anticristo é trazer instabilidade no mundo. E essa instabilidade, ela também abrange nas questões relacionais, ou seja, nas relações sociais dos seres humanos, de uma forma geral, na família, no trabalho, na escola, na política, na arte e em várias vertentes da sociedade, na escrita, na área da educação. Então, dentro desse contexto, a operação do espírito do anticristo é colocar um contra o outro, não é? Trazendo assim as questões raciais. O branco é opressor do negro, não é? O negro não pode ser cristão, porque o negro ele deve honrar as religiões de matriz africana. Isso é uma das coisas que é pregada, que é ensinada e divulgada na mídia. Que os negros foram escravizados pelos brancos. Isso é uma mentira. Porque quem começou a escravizar os negros foram os próprios negros. A África é um continente que tem vários países. E muitos dos países africanos, eles vivem em questões tribais. Então, na antiguidade, essas questões eram muito acirradas, em que uma tribo conquistava outra tribo por meio da guerra, e aqueles que eram conquistados eram vendidos como escravos, né? Escravos de guerra que eram comercializados para outros lugares, outros países, para que eles fossem opressos, oprimidos, maltratados. Um dos países que teve a maior escravidão foi os Estados Unidos da América do Norte, né? O Brasil teve um longo período escravagista, Inglaterra, muitos países da Europa, mas o país que escravizou com mão de ferro foi os Estados Unidos. Foi pior do que no Brasil. No Brasil foi como nada diante do comportamento dos americanos com a escravidão. Então, dentro desse contexto, o espírito anticristo procura dividir a igreja. Trabalhar isso, ele trabalha muito dentro das igrejas, levantando um irmão contra o outro, levantando um irmão contra o outro no sentido de ter falta de paciência no tratar com o outro, porque normalmente as pessoas visam aquele momento de falha, aquele momento de erro, aquele momento do fato ocorrido, do acontecimento, mas não olha de uma forma geral o contexto de todas as coisas. É criar uma divisão relacional entre irmãos, entre departamentos, né, dentro do contexto da igreja cristã. É criar confusão, onde o Senhor Jesus ele fala sobre unidade. O apóstolo Paulo fala sobre unidade pelo vínculo
vínculo da paz. Carta aos Efésios, capítulo 4, verso 1 ao verso 3. Paulo fala sobre isso, guardando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E uma das coisas que Satanás tem trabalhado para enfraquecer a igreja é colocar a igreja um contra o outro, no sentido da membresia, quando a igreja ela deve buscar viver e praticar o amor de Deus. Porque às vezes a gente fala tanto de amor, mas o amor não é um sentimento apenas. O amor é uma atitude, é um comportamento, é um mandamento. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então não é apenas um sentimento, é um mandamento. O apóstolo João, ele repete isso na sua primeira epístola. Ele fala que o mandamento de Cristo, ele continua e deve ser preservado, que o mandamento é o amor. E ele diz ainda no capítulo 3, verso 16 da primeira epístola, que o verdadeiro amor que a gente manifesta para com o nosso irmão é o amor do sacrifício, como Jesus se sacrificou. O apóstolo João fala no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16. E na primeira epístola, ele repete a expressão de amor sacrificial, só usando outras palavras, mas com o mesmo sentido. É importante que você anote esse texto bíblico para que você leia, releia, mastigue, pondere, reflita e medite nesse texto de 1 João 3 e 16. E em consequência, irmãos, da ação do Espírito do Anticristo tentando dividir a igreja, quando ele consegue isso, dividir, rachar a igreja, dividir os irmãos, isso enfraquece a ação do Espírito Santo. Agora entenda, não é que o Espírito Santo não tem poder para agir, é porque o Espírito Santo não pode, irmãos, compactuar com o pecado. E isso inibe a ação do Espírito Santo, porque já está dizendo Espírito Santo. Deus disse para a nação de Israel, quando eles adentraram a terra da promessa, e aconteceu a questão do pecado de Acã, que havia roubado das primícias de Deus, e sobre ele veio uma sentença de morte. E Josué, orando a Deus, Deus disse a Josué: santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Então o nosso Deus é um Deus santo. E quando esse vínculo é quebrado, isso impede a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é sensível, ele é uma pessoa, mesmo sendo Deus, ele é uma pessoa. Por isso que a Bíblia diz, 4:30 de Efésios: não entristeça o Espírito Santo, com o qual você está selado para o dia da redenção. Então quem se entristece é quem tem sentimento. O Espírito Santo se entristece porque tem sentimento. Então a gente não deve, de forma alguma, irmão, se teu irmão, está escrito 18, 15 a 17 de Mateus. Jesus foi bem claro: se teu irmão pecar contra ti, vai a ele, fala diretamente com ele. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, vai novamente a ele. Agora leva 2 ou 3 testemunhas. Se ele não quiser te ouvir, ou seja, você tentou resolver no particular, você tentou resolver de uma forma que não trouxesse divulgação. Quando isso acontece, a pessoa não quer acordo, ele diz no verso 17: se
se ele não te ouvir, leva o caso à igreja. Leva o caso em assembleia, para que todos saibam o que está acontecendo. Vocês já viram que muitas vezes na igreja tem gente que é disciplinado por causa de adultério, por causa de roubo, mas ninguém é disciplinado por causa de calúnia. Deveria ser disciplinado também, não é? Porque se eu fosse contar, irmãos, as coisas que já me fizeram aqui, pontilhada, se eu for contar a você, de forma pontilhada, detalhada, minuciosamente, vocês não iriam acreditar, porque foram coisas horríveis que eu já passei dentro da igreja, que não deveria acontecer, mas aconteceu. Mas acontece, porque a igreja, ela é composta de pessoas que falham e que não reconhecem as falhas, porque o problema, irmão, não está em falhar. O problema está em você não admitir a sua falha. A palavra de Deus diz: lembra de onde caíste, arrepende-te e volta. É Deus que diz: 7 vezes o justo cairá, mas não ficará prostrado. O Senhor levantará. Deus levanta quem se arrepende. Olha o filho pródigo: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus empregados. Quem se arrepende, irmão, se levanta para ir ter com o pai. Arrependimento que deixa você impurido não é arrependimento, é remorso. E remorso mata. É tanto que Judas se afastou de Jesus e procurou a morte. Se ele tivesse se arrependido, ele tinha ido de fato pedir perdão a Jesus. E Jesus tinha feito o que com ele? Perdoado. Jesus estava na cruz, irmãos, crucificado, o povo zombando dele. E ele disse: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Então, irmãos, a ação do Espírito do Anticristo, na atualidade, ele trabalha para dividir as pessoas em classes sociais, dividir as pessoas por cor da pele, dividir as pessoas por condição financeira, dividir as pessoas por ideologia, por partidarismo. Então, tudo isso é uma ação maligna que vem nos dividir, que vem nos separar. E isso, infelizmente, está entrando dentro da igreja cristã. Quando eu digo da igreja cristã, eu não estou falando apenas daqui da nossa. Estou falando de muitas igrejas que estão abrindo as portas, irmãos. Quer ver uma coisa que não sei se vocês estão sabendo? Lá em Santo André, em São Paulo. São Paulo é o maior estado do Brasil, né? E dentro desse contexto tem vários territórios divididos em setores das igrejas evangélicas, com especialidade da Assembleia de Deus. Faz quase 15 dias que a igreja está fechada, os membros não podem entrar. Por quê? Porque o pastor presidente morreu e os outros pastores estão brigando entre si para ver quem é presidente. Não é? E isso chegou, irmãos, está no meio, o povo está fazendo culto no meio da rua. Aí o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 1 a 8, que isso deve ser resolvido de forma interna.
com sabedoria, com humildade e com temor, porque o que está em jogo não é o título, é o nome santo de Jesus. Mas as pessoas não estão visando isso, amados. É a infiltração do Espírito do Anticristo no meio da igreja. E dentro desse espírito do Anticristo dentro da igreja vem o espírito de Jezabel, de Acabe, da mulher que quer mandar e do homem que baixa a cabeça e ela dita as regras, como aconteceu em Israel. Era Jezabel que dizia o que era que Acabe tinha que fazer. Ele era um fantoche na mão dela. E muito tem acontecido isso dentro das igrejas, irmãos. Entenda. Não, escuta, aprenda isso, coloque na sua cabeça. Não é a igreja que diz o que deve ser feito. É a Bíblia que diz o que é que a igreja tem que fazer. É o que a Bíblia diz. Não é o que a igreja, ou o que eu penso, ou o que eu acho, não. É o que a Bíblia diz. Porque quando a igreja se coloca na posição que Deus quer que ela esteja, Deus defende a igreja. Deus defende o seu povo. E foi aí, irmãos, que nós adentramos neste assunto a semana passada, quando nós falamos sobre a ação de Deus no Egito e a ação de Deus com Israel. Deus trazia as pragas, trouxe as pragas para o Egito, mas o povo de Israel estava livre das pragas, livre da ação de justiça divina sobre o Egito. Deus pode fazer isso hoje? Pode. Hoje eu estive no médico Cleide, não é? Foi praticamente o dia todo, cheguei de 6h35 em casa. Irmãos, tinha tanta gente que ela estava aperreada, pense, querendo chorar, o carro deu muita gente, né? Agoniada, querendo chorar com o carro, acalmando, tenha calma, é assim mesmo, isso acontece, e tal, e aquela agonia, você vai ser atendido. Não é? A ansiedade, isso faz parte da crise de ansiedade. Tenha calma, tenha paciência. E aquela eu tirando ela de dentro para ela. Eu disse: tu tomaste teu remédio hoje? Que hoje eu não tenho remédio para ela, que eu tive que sair logo cedo. Tomei. Eu disse: meu Deus, ela está assim. A gente não tivesse tomado. Olha, a hora é marcada, mas só que tinha gente excessiva, muitas pessoas marcaram para esse dia. Então a quantidade foi tão grande que a quantidade de profissionais e de quartos para atender estava muito pequena, não é? Era 4 cabines para atender um setor só, que era o setor de físio que ele está fazendo, para poder ir para a cirurgia. Então foi aquele tumulto terrível. Quando a gente saiu chovendo, fomos andar até um determinado lugar para poder pegar o ônibus para voltar. Então, aquela complicação, não é? Então, irmãos, Deus guardou o povo dele na terra de Gósen. E Gósen fazia parte de onde? Fazia parte de onde? Do Egito. Nós não somos do mundo. Estamos no mundo, mas não somos. Então, a nossa fidelidade a
preserva a nossa integridade física, nossa integridade espiritual e nossa integridade moral. Porque somente Deus pode fazer isso, mas ninguém. E nós vimos a semana passada, a gente comentou até a quinta praga, que foi a praga, a peste nos rebanhos, quando Deus humilha Hador, uma deusa egípcia representada por uma vaca, e Apis, o touro sagrado. E o interessante, irmãos, presta atenção, viu? Que Deus humilhou e Israel todinho viu o que Deus fez. Mas quando Deus tira Israel do Egito, ele chega no deserto, que o líder se ausenta porque precisava ter um momento de oração a sós com Deus, para receber a direção de Deus. O povo disse: Moisés morreu, nós não sabemos o que aconteceu a ele, façamos um Deus. Eles se lembraram de quem? De Apis. Foram mandados fazer um bezerro de ouro. Diante, irmãos, de tudo que eles viram e ouviram, eles não eram para ter essa atitude. Sabe o que é isso? Momento de desespero. O que é que a gente vai fazer agora? Nesse momento de desespero, tem crente que atira para todo lado. Sou crente, irmão, mas como já aconteceu, eu conheci crente que estava na igreja, mas ia para macumba. Não, eu quero Jesus, mas para resolver rapidinho eu vou lá falar com o diabo para ele resolver logo, porque Jesus demora mais. Outro que tinha lá em Paulista, lá em Jardim, onde eu morava, ia para a escola dominical domingo, o outro ia para a missa. Assim, não, assim, até a gente desculpa. Não, cadê o senhor na escola dominical? Não, irmão, é porque no domingo eu venho para a escola dominical, eu vou para a missa. É porque se eu perder aqui, eu ganho lá. Veja a mentalidade. Como se fosse a igreja que salvasse. A igreja não salva. A igreja prega a salvação que ela já recebeu de Cristo Jesus. Glória a Deus. Não é a igreja que salva. Tem gente, de que igreja tu é? Tem gente, de que igreja tu é? Pergunta o nome, porque pelo nome ele vai dizer se você é ou não é. Entendeu? Tu é de que igreja? Aí temos que estufar, porque eu sou da igreja tal. Muda até a voz. Irmão, você é de que igreja? Eu sou da igreja de Jesus Cristo. Salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. Agora, eu me congrego, eu faço parte da denominação Batista Missionária Aliança. Quem salva não é a igreja Batista Missionária Aliança. Quem salva é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Aleluia. Não é? E aí Deus traz sobre a nação do Egito a humilhação de suas entidades, para mostrar a Israel e para mostrar a Faraó e ao mundo que o Deus vivo e verdadeiro era o Deus de Israel. É como hoje nós pregamos o Deus vivo e verdadeiro da igreja de Jesus Cristo. O Deus vivo e verdadeiro. Nós não pregamos que Maria, João, Antônio, Paulo, Pedro, Joaquim, José salva, perdoa pecados, intercede por nós, não. Só Jesus, em nenhum outro há. Paulo diz, escrevendo a Timóteo, só há um mediador
entre Deus e os homens. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Não diz outro nome, não. Não diz Silvio, não diz Rose, não diz Adelso, não diz Jorge, não diz Tiago, não diz Helena, não diz Givaldo, Marilene. Diz Jesus Cristo. Acabou. Então Deus, diante dessa situação, trouxe uma grande humilhação às entidades egípcias. E a sexta praga que Deus traz sobre a terra do Egito, Deus humilhou Sekhmet, deusa da cura, mostrando que Ele é o verdadeiro Deus sobre a saúde. É Ele que dá saúde a mim e a você. Eu posso ir, irmãos, como vou, né? Toda semana eu vou para o médico. Levo o Cleide, ela é atendida, eu também sou atendido em outras áreas, mas quem dá saúde é Deus. É Ele, nele está a vida. Vida e vida abundante. Isso está escrito em Êxodo, capítulo 9, verso 8 a 12, quando Deus humilha Sekhmet, a deusa da cura. Disse Yahvé a Moisés e Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés as lance para o ar, diante dos olhos de Faraó. Ela se converterá em pó fino sobre toda a terra do Egito, e provocará nos homens e em todos os animais tumores que se arrebentarão em feridas purulentas por todo o território egípcio. Eles retiraram a cinza de uma fornalha e se puseram diante do Faraó. Moisés espalhou-a pelo ar, e úlceras pestilentas começaram a estourar em todos os egípcios e seus animais. Agora, nem os magos conseguiam manter-se de pé diante de Moisés, pois estavam cobertos de tumores e úlceras, assim como toda a população do Egito. Contudo, Yahvé endureceu o coração do Faraó, e este não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o próprio Yahvé tinha avisado a Moisés. Deus humilhou entidade por entidade. Irmãos, trazendo uma notícia assim, a nível de utilidade pública, no século 21, o século da modernidade, podemos dizer assim, o século do conhecimento, da tecnologia, do avanço tecnológico, da capacidade da ciência, e muito além daquilo que nós imaginávamos. Também é o século que mais registrou erros médicos e clínicos. Vocês sabiam disso? Com toda a tecnologia, com toda a capacidade, com todo o desenvolvimento tecnológico, morrem mais pessoas no século 21 do que no século passado. E as mortes são causadas por erros médicos, negligência médica, medicação passada de forma equivocada, cirurgias e etc, e etc. Isso não são dados meus. Você pode pesquisar sobre isso. E você vai ver se eu estou dizendo a você a verdade ou se eu estou inventando. Você poderá comprovar isso que eu estou lhe dizendo. Porque todo conhecimento que tem tido não tem sido suficiente para salvar as pessoas. Não tem sido suficiente. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção em o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O nome do Senhor. Glória a Deus. Somente Deus, irmãos,
pode me guardar e te guardar. Só Ele. Só Ele pode me dar vida. Estou falando agora vida física. Só Ele pode sustentar este corpo. Somente Jesus. E não tem outro não. Deus humilha a deusa da cura diante do próprio Faraó. Os sacerdotes ficaram cobertos de tumores, de forma que eles não conseguiam nem ficar de pé. Deus faz assim. Pois é. A pessoa tem que ver esse plano de favor de Yahvé. 11. 9 e 11 de Êxodo. Não conseguiam manter-se de pé. Eles não podiam reverter o que Deus havia feito. Muita coisa que você está vendo acontecer no mundo, a mão de Deus está agindo para mostrar ao mundo que Ele é quem controla tudo. Ele derruba o avião, ele permite o avião subir, e é Ele que permite o avião descer. É Ele que sustenta lá em cima. Pode ser o mais moderno, com a turbina mais moderna, o avião com a maior potência, mas se ele disser cai, cai. Pode ser o que for. Ninguém, irmãos, escarneça de Deus. Ninguém tem que substituir Deus. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. A 7ª praga sobre a terra do Egito foi a chuva de granizo. Deus mostrando o seu domínio em cima do céu e embaixo na terra. Ele humilha Nut, deusa do céu, e Sete, Deus das tempestades. Olha para aí. 2 de uma vez só. Nut, a deusa do céu, e Sete, Deus das tempestades. Capítulo 9, verso 13 em diante. Quando Deus ele disse a Moisés, então Yahvé: levanta-te ao romper do dia e apresenta-te ao Faraó e lhe dirás: assim diz Yahvé, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo partir para que ele sirva no deserto, porquanto desta vez mandarei todas as minhas pragas contra ti, contra teus conselheiros e contra teu povo, para que saibais que não há ninguém semelhante a mim em todo o mundo. Olha para aí. Não há. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu firo. Eu saro e eu faço viver. Vê? Não há mais nenhum Deus comigo. Não tem. Em verdade, verso 15: se eu já tivesse estendido a minha mão para ferir a ti e a teu povo com peste, terias desaparecido de sobre a face da terra. No entanto, foi precisamente por isso que te conservei em pé, para fazer-te ver o meu poder e para que o meu nome seja proclamado no mundo inteiro. Ainda retens o meu povo e não queres deixá-lo partir? Eis que amanhã, a esta mesma hora, farei cair pesada chuva de pedras, como nunca se viu no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher os teus animais e tudo que tens no campo, porque os homens e os animais que se acharem no campo, e não se recolherem às suas habitações, ao cair sobre eles a chuva de pedras que mandarei, certamente morrerão. Aqueles que dentre os conselheiros do Faraó, que temeram essa palavra de Yahvé, apressaram-se em fazer entrar para as casas seus servos e seus rebanhos.
Aqueles, porém, que não levaram a sério a palavra do Senhor, deixaram ficar nos campos seus servos e seus rebanhos. Disse Yahvé a Moisés: estende a mão para o céu, e devastadora chuva de pedras se abaterá sobre toda a terra do Egito, sobre os animais e sobre toda a vegetação dos egípcios. Então Moisés estendeu seu cajado em direção ao céu, e Yahvé imediatamente mandou grandes trovões e profusão, grande quantidade de granizo, e raios caíram, incendiando a terra dos egípcios. Assim o Senhor fez chover pedra sobre toda a terra do Egito. Enorme quantidade de granizo caiu sobre os egípcios, enquanto inúmeros raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que se tornou uma nação. Em todo o Egito o granizo destruiu tudo que havia nos campos, tanto homens como animais. Exterminou toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu uma pedra de granizo. Agora vê isso aí. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e confessou-lhes: desta vez eu pequei, e Yahvé é justo. Eu e o meu povo, porém, somos ímpios. Rogai a Yahvé, pois já bastam estes terríveis trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei sair livres, e não ficareis mais aqui. Ao que lhe replicou Moisés: depois de eu tiver saído da cidade, estenderei as mãos para Yahvé. Os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que todo mundo pertence a Yahvé. Quanto a ti, porém, aos teus conselheiros, eu bem sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram totalmente destruídos pelo granizo, pois a cevada já estava com espigas e o linho em flor. O trigo, entretanto, e o centeio foram preservados, porquanto ainda não haviam brotado. Saiu, pois, Moisés da presença do faraó e da cidade egípcia, ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões, a queda de granizo e a chuva cessaram imediatamente. Assim que Faraó percebeu que a chuva, o granizo e os terríveis trovões haviam parado, pecou outra vez e retornou à sua maligna teimosia, ele e seus conselheiros. O coração de Faraó permaneceu endurecido, e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem do Egito, exatamente como Yahvé tinha predito por meio de Moisés. Deus novamente deu oportunidade. E aí Deus envia a 8ª praga sobre o mundo egípcio. Você está pensando, irmãos, que isso que está acontecendo no mundo não é Deus que está permitindo, não é Deus que está permitindo. Essas pragas que estão acontecendo são fabricadas pelos homens dos laboratórios. E Deus está permitindo que eles usem contra uma população rebelde, uma população que blasfema de Deus, uma população que rejeita a Deus, para viver de forma dissoluta, fazendo tudo o que quer e achando: Deus não está nem aí para mim, Deus não se importa com isso. Irmãos, a Bíblia diz que até aquilo que nós pensamos, Deus trará juízo. Não tem como não, irmãos. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o sustentador de tudo, Ele é o único que merece honra, glória, poder, louvor, majestade, ações de graça, reverência. Só Ele. Aleluia. Glória a Deus. Ele é digno. E aí Deus traz o julgamento novamente contra o Egito, enviando a praga de gafanhotos. E aí o Senhor traz um julgamento contra Osíris, o Deus da agricultura.
Deus mostra que é Ele quem controla a colheita e a provisão. Irmãos, quando Deus quer sustentar o fiel, quando Deus quer sustentar o fiel, Ele abre porta até onde não tem parede. Lembrei de um testemunho de uma irmã. Ela queria ir para o ciclo de oração. Jesus, eu queria tanto para o ciclo de oração, Jesus, mas eu não tenho passagem. Eu tenho que deixar as coisas prontas em casa, Jesus. Como é que eu vou? E orou e apresentou a Deus. E foi fazer as coisas. Quando ela estava ajeitando a casa dela para terminar, tinha orado, né, crendo que Deus ia mandar. Daqui a pouco, não deu uma ventania. Glória! Chuva de dinheiro. Exatamente. E começou a entrar umas folhas. Ela disse: por onde é que está entrando essas folhas? Aí aquela voz dela, vai lá para a porta da cozinha. Quando ela chegou, deu outro vento. E começou a entrar nota de dinheiro. Aleluia! Eu vi esse testemunho. Aleluia! 50 disseram, ela disse que Deus Pois vai é. comprar geladeira e tudo. Deus é Deus. Jesus! Ela disse que comprou geladeira. Nunca esqueci o que eu estava presente no ciclo da oração. E lá, isso é 1900 e bolinha. Acho que era 1988, 89, por Década de aí. 80. Eu acho que tinha alguns de vocês aqui não eram nem nascidos. E a minha não. A minha 2007. Tinha 3 anos. Tu tinha 3 anos, não tinha? Acho que na tela não era nem nascida, não tem? 88, 89? Cara de Quem? 80. Eu? Tinha 2. Cara de 80. 86, eu tenho Aí, 2. 86. E aí, quando estávamos no ciclo de oração, um irmão contando, dando testemunho, né? Das dificuldades que havia passado, que Deus abriu porta, que Deus tinha feito, irmão. Daqui a pouco Deus tomou um dos irmãos lá dentro, numa mensagem profética, e disse: eis que estou plantando na casa do meu povo um pé de dinheiro. Glória Glória a Deus. Alguém já viu um pé de dinheiro aí? Não. Eu não. Eu também nunca vi, não. Mas Deus faz. Queria ver. Glória! Glória ao nome de Jesus! Se Deus está dizendo que isso, eu poder que não. Esse! Irmãos? Jesus. Manda. E toda semana eu estava lá no ciclo de oração. E eu só vi os testemunhos, irmão. E Deus fez desde aquele dia que Deus falou aqui, irmão, que lá em casa estava assim, que estava acontecendo assim. E Deus mandou, irmão, que eu consegui resolver os problemas de casa e estou abastecido. Era a linguagem usada. E assim eu dizia: e eu estou abastecido de tudo. Glória a Deus. Manda, papai. E os irmãos começaram a contar: irmãos, Deus ainda faz. Vai Glória a mesmo. Deus. Glória a Deus. Pode ter a tecnologia que for. Aleluia. Aleluia. Manda, Deus. Glória a Deus. Ele é o Deus soberano. Oh, aleluia. Amém. Glória a Deus. E ali Deus humilhou a entidade Osíris diante do Egito, para mostrar que é Ele que controla, é Ele que dá o sustento, o alimento, o pão, a chuva, temporã e seródia. Aleluia. É Ele que abastece a tua geladeira, enche o teu bolso de dinheiro, o teu guarda-roupa de veste. Aleluia. É Ele mesmo. É Ele que dá. Manda mais, Glória papai. a Deus. Não sei como, mas que chega, chega. Glória ao nome de Jesus. Isso está em Êxodo capítulo 10, do verso 1 ao verso 20, a 8ª praga. A 9ª praga foi a praga das trevas. Deus confronta diretamente Ra, o Deus Sol, uma das principais divindades egípcias. Irmãos, isso aqui a gente vai ler para você ver que a coisa foi pesada. Pesada. 10 e 21 do livro do Êxodo. 10, 21. 10 e 21 é a 9ª praga. Disse Yahvé a Moisés: estende a mão em direção ao céu, e haja trevas sobre a terra do Egito, trevas espessas, que possam ser apalpadas.
Você não vê nada, você não enxerga nada, mas está tudo à sua frente e você ainda toca. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém podia ver ninguém, nem mesmo deslocar-se de suas habitações durante 3 dias. Se não podia se deslocar, não tinha como fazer comida, não tinha como ir ao banheiro, não tinha como tomar banho, não tinha como levar o menino para a escola, não tinha como fazer nada. 3 dias. Apesar disso, todos os filhos de Israel tinham luz natural nas terras em que habitavam. Vê? Deus disse: olha, daqui para cá, tudo escuro. Daqui para lá, tudo claro. Glória a Jesus. E aí? Aleluia. Explica uma coisa dessa. Glória a Deus. Ele faz. Agora você vai, você vê um cabo que estuda, né, que se considera tão sábio, você diz: isso existe, isso é coisa que não tem lógica, meu filho. As coisas de Deus você não alcança. Verdade. Oh, ciência tão maravilhosa que a minha mente não alcança, disse o salmista Davi no Salmo 139. Por quê? Por que o salmista disse isso? Porque Deus conhecia ele desde o ventre. Fui tecido, entretecido no ventre da minha mãe. Não é? Tu conheces o meu andar e o meu deitar. Quando eu venho de longe, tu já sabe que é eu. Se eu tentar fugir lá para o fundo do mar, tu ali estás. Se eu subir ao mais alto céus, aí tu estás. Se eu fizer um buraco na terra e me socar, tu também está lá. Aleluia. Escapatória não. Glória a Deus. Aí ele disse: que ciência grandiosa que a minha mente não consegue alcançar. Aleluia. Verso 24. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e ordenou-lhes: ide, portanto, servir a Yahvé. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças e mulheres poderão ir também convosco. Contestou-lhe Moisés: terás de colocar em nossas mãos sacrifícios de holocaustos para que ofereçamos a Yahvé, ao nosso Deus. Portanto, também os nossos rebanhos irão conosco, não ficará nenhum pedaço de casco de animal em vossas terras. Porquanto dos nossos rebanhos temos de separar alguns para prestar culto a Yahvé, o Senhor nosso Deus. E nós mesmos não sabemos quais animais escolheremos para o sacrifício até chegarmos lá. Contudo, Yahvé endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-lo partir. Então Faraó ordenou a Moisés: aparta-te de mim e guarda-te de veres a minha face, pois no dia em que me vires a minha face morrerás. Replicou-lhe Moisés: será portanto como disseste, nunca mais tornarei a ver a tua face. A pensar, ele desafiou. Aí o que Deus fez? Morte dos primogênitos. Deus mostra que tem poder sobre a vida e a morte, enquanto humilha Faraó, que era considerado um Deus vivo. O Faraó, o próprio Faraó, era considerado um Deus em carne e osso. Aí Deus disse: agora eu vou te mostrar que tu não é Deus, porque tu morre. Eu vou matar teu filho, teu substituto. E todos os primogênitos do Egito, desde os animais a todos os habitantes do Egito, todos os primogênitos morrerão. E aí, irmãos, Deus envia o anjo da morte. Exatamente. A última praga. Mas aí, olha, O mistério de Jeová faz parte. Deus chega para Israel e diz: vocês vão matar um cordeiro. Aleluia. Amém. Vão matar um cordeiro e vão pegar o sangue do cordeiro e vão passar nos umbrais da porta. E há de ser que quando o anjo da morte passar, que vê que aqui tem o sangue. Não entra. Não entra. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque o sangue ali daquele cordeiro era símbolo do sangue de Jesus, que nos imuniza do pecado.
Aí eu pergunto, os hebreus deixaram de pecar? Não. Mas eles estavam debaixo do sangue do Cordeiro. É como a gente. Quem aqui hoje não pecou? Faltou. Não é? A Bíblia diz em 1:10 de 1 João: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a verdade de Deus não está nele. Mas o versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Porque, irmãos, quando a gente confessa de fato, se arrepende de fato, nós somos purificados e imunizados com o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro Imaculado de Deus, que derramou o seu sangue puro. A gente está vacinado pelo sangue do Cordeiro. É Ele que nos imuniza, é Ele que nos guarda, é Ele que nos brinda contra o pecado. Porque a pessoa que realmente, irmãos, nasceu de novo, essa referência da morte dos primogênitos está no capítulo 11 do livro do Êxodo. A gente não vai ler por causa da hora, mas eu queria ler um texto lá da primeira epístola de João. O capítulo é o 3. 1 João. Acharam a primeira epístola de João? Sim. É. O capítulo é o 3. Não é o verso 3 não. É o verso 9. 3 e 9. Vamos começar do 8. 1 João 3, 8, que diz assim: aquele que vive habitualmente no pecado é do Diabo. pois o diabo peca desde o Princípio. princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Olha o sangue aí. Qual é a obra do diabo na vida do homem? O pecado. Aí o sangue de Jesus vem. Vê agora o verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Entendeu agora? A Bíblia diz que a gente não deixa de pecar, mas diz que aquele que tem a semente de Deus, ele não vive dedicado ao pecado. Porque existe o pecado voluntário e o pecado involuntário. O pecado voluntário é aquele que você premedita fazer, e o involuntário é o que acontece sem você querer. Você fez, meu Deus, não era para ter feito isso. O Espírito Santo diz: rapaz, tu pecou. Oh meu Deus, me perdoe que eu errei, tenha misericórdia de mim. Então Deus sabe que você pecou, não porque premeditou, programou errar. Você pecou, chama-se pecado ocasional, foi a ocasião, o momento. Irai-vos, mas não pequei, surgiu a ira, você. Só em se irar você já cometeu pecado. Mas você não fez o que a ira mandou. Surgiu. É o pecado do de repente, do momento, da situação, da circunstância que a gente erra. Isso só mostra que a gente é completamente dependente da misericórdia de Deus. Aleluia. Somente, não é? Então, irmãos,
Deus humilha o Egito e preserva seu povo. E Deus está fazendo isso hoje? Tá. Se não fosse Deus, Se não fosse Deus, irmãos, Israel, ora diga Israel, disse Davi, ora diga eu, os meus inimigos já tinham me devorado vivos. Eita, nem nasci. Deus é quem cuida de nós, irmãos. E Deus, através do Espírito Santo, usando a vida do apóstolo Paulo, exorta aos irmãos aos Tessalonicenses a ter uma vida de oração, uma vida dedicada à oração. Capítulo 2, verso 13 ao 17 ao 15, diz assim: Todavia, irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Para isto vos convocou por meio do Evangelho, que vos anunciamos, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, tanto de viva voz, quanto por meio das nossas cartas. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, conceda ânimo ao vosso coração e vos fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Veja bem, Paulo exorta os irmãos a terem uma vida de oração. Por quê? Por que ele diz que a gente tem essa necessidade de orar? Para que a gente permaneça firme diante da manifestação das ações do Espírito do Anticristo. Se vocês bem lembraram o que a gente falou anteriormente, nas aulas anteriores, vocês vão ver que é no versículo 7, 8, 9, 10, até o 12, que ele fala sobre a manifestação do homem do pecado, o filho da perdição, o qual vai surgir trazendo sinais, prodígios e maravilhas da mentira. Depois que ele fala isso, ele diz: todavia, irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. E para isso vos convocou por meio do Evangelho que vos anunciamos, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, irmãos, permanecei firmes e conservai, olha, eu quero que vocês prestem bem atenção aqui, a tradição, que é importante você entender essa questão aqui, da tradição que vos foram ensinadas, tanto de viva voz, quanto por nossas cartas. O que Paulo quer dizer com isso? Irmãos, que na tradição cristã, desde o começo, existia dois métodos de ensino. Tanto o método escrito, que era escrito. Por que hoje, quando a gente vai pregar, a gente faz o sermão, escreve o sermão? Hoje a gente não envia mais a carta, mas escreve o sermão. A gente tem um sermonário, não é? É como se fosse uma carta sendo escrita para ser lida para a igreja. Então era dessa forma que Paulo ensinava, os fariseus ensinavam assim também, por cartas escritas e pela tradição oral, falada. Eles ensinavam costumes, hábitos.
não é? E a cultura, tanto do dia a dia como religiosa, através da oratória, da palavra, do ensino prático. E Paulo, desde o início da igreja, a doutrina cristã era comunicada por meio das tradições, assim como acontecia com o ensino das leis rabínicas. Por isso, a tradição oral e as orientações verbais e escritas eram transmitidas de geração a geração com extremo cuidado e dedicação. E Paulo fala isso, vamos ver aqui, 1 Coríntios, o capítulo é o 15, 1 Coríntios 15. Olha o que é que Paulo diz. 15:3 de 1 Coríntios, Paulo diz: portanto, o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ele disse: olha, eu recebi e transmiti para vocês. No capítulo 11, que nós lemos todo domingo mesmo, a gente vai ler esse capítulo aqui, que é Santa Ceia. Aí veja o que é que Paulo diz, no capítulo 11, verso 23. 11:23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então ele recebia. E Paulo recebeu de Jesus como? Que quando Paulo se converteu, Jesus já tinha sido morto e ressuscitado. Então como foi que ele recebeu? Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Quem produziu a Escritura foi o Espírito Santo, porque nenhuma Escritura foi produzida pela vontade do homem. Segundo Pedro, no capítulo 1, verso 19 a 21. Mas homens santos falaram, inspirados por Deus, para produzir a Escritura. E nenhuma Escritura é de particular interpretação. Ela se interpreta, não é eu que, é ela própria. Não é? Veja que nós estamos falando de Tessalonicenses, a gente foi para Coríntios. Ainda tem Mateus 15:2, quando fala ali aquele capítulo de Mateus, capítulo 15, verso 1 a 14, fala da tradição dos anciãos, onde eles estavam colocando a tradição acima da Escritura. Porque como os teus discípulos sem lavar as mãos? Vê? Porque como os teus discípulos sem lavar as mãos? Aí Jesus disse: você quer invalidar a Escritura por causa da vossa tradição? Para a tradição dele, lavar as mãos. Entendeu? Por quê? Israel estava dominado por Roma e judeu odiava gentio. Então, dentro desse contexto de dominação, eles criaram uma regra para que todas as vezes que eles fossem comer, eles lavassem as mãos rigorosamente. Virou um ritual de purificação, porque eles diziam: talvez a poeira que esse romano pisou chegou até as minhas mãos. Tem um porquê. Exatamente. Aí eles queriam condenar os discípulos. Aí Jesus disse: olha, o que entra na boca sai pelo ventre. Entra no ventre e sai para fora. O que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Aí Jesus dá uma lição teológica nele, porque eles queriam invalidar o que a lei ensinava por causa de uma tradição que eles inseriram na tradição oral. Eles que inseriram, isso não estava na lei. Nisso não queria dizer que os judeus eles não tinham higiene, não. Isso era uma coisa que eles introduziram, aumentaram. Não existe igreja, irmãos, não falando da denominação de ninguém. No dia, na semana da Santa Ceia, o homem não pode tocar na esposa. Não, porque vai se contaminar. Que história é essa? Isso está na Bíblia onde? Só pega Ah, aqui não, na isso história. daí, então tá louco. Isso está na Bíblia onde? Ou
Eu conheço pastores de igrejas que lá o pastor não pode tirar o bigode. Se tirar, é disciplinado. Então não é de Jesus, é a igreja do bigode. Eu conheço. Não pode tirar o bigode. Eu não podia estar lá. Porque eu uso bigode. Eu vi uma igreja que tem a placa na frente da igreja. A Assembleia das Bichas. Como é, né? A Assembleia das Bichas. Está repreendido em O nome de homem Jesus. cantava, né? Sei. Barbudo, cabelo por aqui. E parou e gravava em São Paulo. Misericórdia. Eu disse, ele Pois é. Não é? São muitas coisas, aberrações que têm acontecido no meio religioso. No meio religioso. E enganando muita gente. E a igreja estava lotada no missão. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso, irmãos, a importância da gente ter o cuidado de ler, examinar, para que vocês não sejam enganados por qualquer coisa. Olha, se você não guardar o sábado, você não é salvo. Só valeu para trabalho mesmo. Mas vamos lá, vamos deixar essas seitas para lá e vamos em frente. Não é? Então Paulo teve o cuidado de falar para os irmãos de Tessalônica sobre essas questões. Exortar aos irmãos a terem uma vida de oração, não é? Santificação pelo Espírito Santo e preservar a tradição daqueles que eles receberam. O ensinamento o quê? Puro, bíblico, correto, abalizado, fundamentado na Escritura, que eles preservassem isso. E ele continua dizendo, no versículo 16 e 17, Paulo usa a expressão grega original para parakaleo, verso 16, que é o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, conceda ânimo ao vosso coração e vos fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. O que é que Paulo está querendo dizer ali? Paulo diz essa palavra assim, ó, consolação, no verso 16, que nos amou e nos deu consolação. Essa palavra consolação no grego é parakaleo, que significa, né, dentro desse contexto, significa consolar. Agora veja o sentido do consolar. Inclui a ideia de levantar o abatido por meio de um eficaz encorajamento. No sentido etimológico dessa rica expressão, é chamar a parte para aconselhar, advogar, palavra que também tornou-se o próprio nome e título do Espírito Santo, pois o Espírito Santo, ele é o nosso consolador amado. É aquele que nos consola de tal forma que nos levanta e nos dá ânimo para prosseguir. Paulo orienta os irmãos a terem uma vida disciplinada, uma vida regrada, uma vida com projeção, com projeto do dia. O que é que você vai fazer amanhã? Não sei. Quando eu me acordar é que eu sei. Isso é um exemplo, né? Porque a gente pode planejar, porque os planos são do coração do homem, mas Deus é quem dá a resposta final. Amém. Provérbios 16:1, não é? Mas isso não quer dizer que a gente não planeje. E Paulo exortava, orientava os irmãos a terem uma vida disciplinada, principalmente com relação ao trabalho. Porque dentro da visão escriturística, o trabalho, irmãos, é sagrado. Veja aí o versículo 6, capítulo 3, verso 6, de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6. Caros irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que vos afasteis de todo irmão que vive sem
Quem vive sem? O que é que diz aí? Desordenadamente, quer dizer, sem trabalhar. Sem trabalhar. É. E portanto, não de acordo com a tradição que recebeste de nós. Veja Paulo dizendo novamente: não de acordo com a tradição que recebeste de nós. Esses que andam de forma desordenada, sem querer trabalhar, olha, ele diz assim, ó: portanto, vós mesmos sabeis como deveis seguir o exemplo de quem? O que ele está dizendo aí? O nosso exemplo, no versículo 7. Pois não vivemos de forma ociosa durante o tempo que estivemos convosco, nem comíamos de graça dos alimentos de ninguém. Pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. A palavra que comíamos no grego é ganhar o sustento. Ganhar sustento. Aí ele dizia, verso 9: não porque não tivéssemos esse direito assegurado, porque Paulo sabia que como apóstolo, missionário, pastor, ele tinha o direito de ser mantido pela igreja. Mas ele não quis usar esse direito dele para não bloquear, porque não tem irmãos assim? Irmão, e o pastor recebe. Ixi, eu vou dar isso para não. Isso é um exemplo, viu? Como se o que nós fazemos não seja um trabalho que seja digno de receber. Paulo fala isso em Timóteo, capítulo 5, versos 17 a 19. Ele fala isso aqui na primeira carta que a gente leu, não é? Sobre a dignidade do trabalho daquele que ensina. Não é só ensino, é tanta coisa que a gente faz que o pessoal, não sei como o pessoal já diz assim, que o pastor não trabalha. Pois é. Nunca precisou. No dia que ele precisar de um pastor, ele vai ver o trabalho do pastor. É que ele vai saber. Não é? Aí Paulo diz, continuando: não porque não tivéssemos esse direito assegurado, mas porque era nosso objetivo vos oferecer exemplo em nós mesmos, a fim de nos imitardes. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois fomos informados de que alguns entre vós andam desocupados, sem querer trabalhar e se intrometendo na vida particular dos outros. Não tem aquele crente que ele não trabalha, não faz nada. Aí o outro que trabalha chega na igreja bonito, perfumado, ele vai ali é todo metido, toda amostragem. Porque ele não trabalha, não investe nele, o outro trabalha, ganha seu dinheiro, anda bem vestido, bem arrumadinho, cheirosinho. Ele vai toda amostrada. Nossa, vem pra igreja, todo cheiroso, quando a gente chega, cheio do não é? Aí ficam. Só muda alinhado. Aquele menino cheio na igreja, todo alinhado. É bem bonito. Foi trabalhar, criatura preguiçosa. Tá mal alinhado que é bem frio, né? Então vamos lá. Versículo 12, olha aí, capítulo 3, verso 12. A esses, no entanto, ordenamos. Olha Paulo dando uma ordem agora. Ordenamos e ademoestamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando em paz se alimente com seu próprio pão. Quanto a vós, irmãos, jamais desanimeis de fazer o bem. Se alguém desobedecer às nossas orientações expressas nessa carta, observai-o atentamente e não terás contato com ele, para que eu mesmo se sinta envergonhado. Contudo, não o considereis inimigo, pelo contrário, chamai a atenção dele como irmão. Venha cá, meu filho, não é assim que a vida é, não. Oriente ele, aconselhe ele, mas deixa ele no cantinho dele, porque esse tipo de gente desocupado tem a mania de ficar se intrometendo na vida. Tu comprou o quê? Foi o que tu comprou? É, coisa que você
orientando ele para ver se ele acorda. Porque esse tipo de gente, ele se intromete nas coisas dos outros. Daqui a pouco ele está falando daquela pessoa que ele entrou na casa para todo mundo, coisas que não é verdade. Na minha casa também, o cachorro do meu. Né? Por isso que eu nem vou lá te visitar. Só a Alice que entra. Por isso que eu não vou nem te visitar, mas vamos lá. Não dá para ser mordido pelo cachorro. Não é? Mas Paulo orienta os irmãos ter uma vida disciplinada. Quando ele fala vida disciplinada, irmão, é uma vida organizada. Em que você tem horário para acordar, tem as suas atividades diárias, você tem o seu dia programado. De tal hora eu me acordo, de tal hora eu faço isso, de tal hora eu faço aquilo, e assim sucessivamente, porque quando der 5 horas da tarde, eu vou, me deito, dou meu cochilo, me levanto, tomo meu jantar, vou para o culto para não perder. Mas tem gente que não tem hora para nada, é desorganizado, em tudo. Desorganizado. E às vezes ele pega o outro que é bem organizadinho, que se é aprumadinho, diz, é tudo amostrado, é tão pirangueiro, não dá R$1 a ninguém. Não, mas é, irmão. Tem gente assim, que vê a vida do outro organizada, equilibrada, e fica, isso é tão pirangueiro, isso não dá R$1 a ninguém. Aí o que você tem que fazer? Deixa pra lá, deixa ele falar, continua. Não para não, porque tem muito tobiça lá dizendo, olha, me disseram isso e você. Você diz para ele, estou fazendo uma melhor, não posso parar não. Eu tenho que prosseguir. Aleluia! Você não pode ficar ouvindo, parando, ouvindo essas coisas não. Aí Paulo orienta os irmãos a trabalharem, se afastar daqueles que não querem seguir suas orientações, se esforçar por viver bem e fazer o bem sem desanimar. Porque às vezes você faz tanto bem e só leva patada. Aí você, vou fazer mais nada. Não desista não, irmão. Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz, olha, não vos cansei de fazer o bem. Porque a seu tempo ceifaremos, se não houver desfalecido. Ou seja, se você não parar, continue. Que Deus vai mandar a tua semeadura. Glória a Deus. Porque é Deus que te recompensa e te recompensa. E, para finalizar, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versos 16 ao 18. Paulo diz, ora, o Senhor da paz, Ele pessoalmente vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos nós. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Escreveu pessoalmente. A qual é um sinal em todas as minhas epístolas. É dessa forma que vos escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. Saudação e bênção apostólica. Paulo, todas as cartas, ele trazia conselho, orientação, doutrina, e no final ele abençoava a igreja com a bênção apostólica. Que o Deus de paz vos santifique, vos fortaleça, vos revista, vos console, não é? E que a graça de Deus esteja sobre todos nós e com todos nós. Então é importante, irmãos, a gente estudar os ensinamentos bíblicos para que a gente não se atrapalhe com os falsos. Porque quando você conhecer o verdadeiro, você identifica o falso. Nos Estados Unidos, a Casa da Moeda Americana, eles treinam o pessoal para ir com o dinheiro verdadeiro, não é com o dinheiro falso. Ele faz o oposto do Brasil. O Brasil treina o povo a identificar o dinheiro falso. Lá eles treinam tanto com o dinheiro verdadeiro, que quando ele pega um falso, só em toque ele diz, esse aqui é falso. Só em toque ele já sabe. Por quê? Porque foi treinado o tempo todo com o verdadeiro. Quando chega o falso, ele diz, não quero nem ver, eu já sei que é verdadeiro, que é falso. Assim é o crente que é exercitado na palavra de Deus. Quando o falso chega, ele diz, não, isso aí é falso. Deixa eu ficar com o meu verdadeiro mesmo. Mas está tão pouquinho. É como
vamos dizer assim, né? Uma anedota. Quem? Piada é? Uma piada, vamos dizer uma piada supostamente cristã. Dois amigos de longas datas, ambos tornaram-se pastor. Anos depois, ambos se encontram. Um estava com um Camaro e o outro estava com um Fusquinha. Que estava com o Camaro disse: e aí, pastor, como é que o senhor está bem ainda com esse Fusquinha? Disse: pastor, eu estou com um Fusquinha. O que foi que houve? Ele disse: porque eu continuo pregando a verdade. Glória a Deus. E o outro pregava prosperidade. Não é? Porque quando você prega a Bíblia, irmãos, Prosperidade. prega a Bíblia, poucas pessoas são atraídas. É verdade. Só fica quem realmente quer alguma coisa. Se não quiser, sem se aperreia. Não aguenta não, sai daí. Verdade. Entendeu? Então segure a verdade, firme-se na verdade, corra na verdade, ame